Achamos que ganhar ou perder peso depende só do indivíduo, da força de vontade e das calorias. Isso está quase tudo errado. Seu corpo regula a gordura corporal como um termostato. Se o corpo quer um certo percentual de gordura, se você engorda muito, ele vai diminuir a sua fome até você perder esse peso. Ao emagrecer, o corpo gera fome para recuperar o peso. A gordura corporal tem um ponto fixo. Imagine alguém com 160 libras sendo forçada a comer para ganhar 20 libras extras. Ao parar o experimento, o peso subiu, mas o termostato de gordura ainda está baixo. Então eles comerão muito, muito pouco por semanas até o corpo voltar ao normal. Mas é sem esforço, porque a fome é o problema. E como o termostato de gordura é controlado por hormônios, certas coisas o elevam e outras o baixam. Então você quer controlar esses hormônios. Dizer para alguém comer menos calorias é um conselho desastrosamente errado. É como dizer para um alcoólatra não beber tanto. Nunca ajudou ninguém. Mas não coma tantas calorias é o auge da compreensão científica. Tipo, não. Isso é horrivelmente simplista. É bem incorreto. Jason, quando o assunto é perda de peso, você enfatiza que precisamos focar na fome em vez das calorias. Fale o porquê. É tentar entender o comportamento alimentar em um nível mais profundo. Como eu disse em O Código da Obesidade, calorias não são tudo, mas a outra coisa, você pensa em calorias, estamos comendo demais. E não é só que comemos demais, é o porquê de estarmos comendo demais. É fundamental ir à raiz do problema. Ou seja, se você está comendo demais, não é suficiente apenas dizer coma menos, porque você nunca entendeu a verdadeira razão pela qual está comendo. Permita-me dar um exemplo para ilustrar. Se você tem um alcoólatra, você poderia simplesmente argumentar que o alcoolismo é o álcool que entra menos o álcool que sai, igual a calorias que entram menos calorias que saem. Então, a solução seria dizer a alguém: ah, você deve beber menos álcool. E adivinha? Resolvi o alcoolismo, o problema todo. Não, claro que não, porque você nunca resolveu o porquê de beberem mais álcool do que metabolizavam. E talvez seja vício, talvez seja depressão. E você tem que tratar a causa subjacente. Não trate só a superfície, do tipo álcool que entra menos o que sai. Ou se alguém é viciado em cocaína, seria a cocaína que entra menos a que sai. Se você disser a alguém para simplesmente usar menos cocaína, acha que resolvi o problema? Óbvio que não. Isso não resolve nada de fato. Não fiz nada. Você acharia que sou idiota. Mas quando aplica a mesma lógica às calorias, as pessoas dizem: ah, é a primeira lei da termodinâmica, é inevitável, é física. Tipo, não, isso é burrice. É exatamente o mesmo argumento, porque não se trata apenas do fato de as pessoas consumirem mais calorias totais do que gastam. Por que isso acontece? A resposta é porque tem fome. Você come porque tem fome e para de comer porque está satisfeito. É simples assim. Se você se ativer a esse pensamento tão superficial, de primeiro nível, que é o das calorias, a sua resposta seria simplesmente coma menos. E você realmente pensa que essa é a resposta, como se simplesmente dizer para as pessoas beberem menos álcool ou usarem menos cocaína fosse resolver o problema do vício no mundo. Mas, claramente, isso não resolve. Então você deve se perguntar: por que as pessoas sentem fome? Essa é a questão. Por quê? A fome não tem nada a ver com calorias. Todos acham que se não comerem por um tempo, sentirão fome. Até certo ponto é verdade, mas não é a resposta toda, pois se pensar na fome e analisar várias pessoas para ver quando sentem mais fome. Vamos ver quando sentem menos fome. Se fizer isso com muita gente, verá que há um ritmo circadiano natural e as pessoas sentem menos fome às 8 da manhã e sentem mais fome às 8 da noite. Essa é uma média que foi observada em muitas pessoas, em diversas pesquisas. Às 8 da manhã é o período em que você, de fato, ficou mais tempo sem comida. Afinal,
Você passou a noite dormindo. Você acabou de acordar e já se passaram umas 10, talvez 12 horas desde a sua última refeição. Se você comeu às 8 da noite, por exemplo, e agora são 8 da manhã, isso significa 12 horas sem comer, e mesmo assim, você sente menos fome. Claramente, isso não é apenas uma questão de não ter comido por um tempo. Da mesma forma, às 8 da noite, você comeu há poucas horas, talvez ao meio-dia, 1 ou 2 da tarde, e está com mais fome do que nunca, apesar de o intervalo de tempo desde a última refeição ser bem menor. Então, claramente é controlado por outra coisa. É controlado em grande parte por hormônios. O ponto é entender quais hormônios importam. O mesmo com a saciedade. O que te deixa satisfeito? Não é só o volume estomacal que traz satisfação. Calorias não te deixam cheio. Há hormônios da saciedade e da fome. Se tiver muitos hormônios da saciedade, você não quer mais comer. E todos sabem disso. Se comer bife e ovos, um café de 800 calorias de bife e ovos, ou uma omelete de 3 ovos com vegetais. Ficará cheio até o meio-dia. Se tomar 800 calorias de um frappuccino, terá fome logo depois. Por que alguém pensaria que todas as calorias são iguais, que uma caloria é uma caloria? Isso é burrice. Você não controlou a fome. Mesmo ingerindo as mesmas calorias, não controlou a fome porque, por um lado, comeu aquela omelete de 3 ovos e ficou cheio por 4, 5, 6 horas até o almoço, contra 800 calorias de um frappuccino. Então, há uma diferença crucial e muito significativa entre as calorias e, consequentemente, no nosso comportamento alimentar. Ignorar os hormônios que regulam a fome e a saciedade é, de fato, um erro gravíssimo para quem tenta perder peso, pois sem essa compreensão, não se entende a verdadeira e profunda razão pela qual comemos. A questão central de tudo isso é a fome. E, de fato, é importante notar que existem diferentes tipos de fome, um conceito que detalho amplamente em meu livro O Código da Fome. Vamos à prática. Sabemos que a fome é a raiz. Você explicou por quê. Sabemos que é hormonal. Como trabalhamos na prática com nossos hormônios? Para controlar a fome? Sim, ótima pergunta. É aí que precisamos analisar algumas coisas. Podemos olhar, vamos esquecer as calorias, porque claramente caloria não é um conceito fisiológico. Isso significa que nosso corpo funciona à base de hormônios. Nós crescemos porque os hormônios mandam, sentimos fome porque nossos hormônios mandam, ficamos saciados quando eles mandam. Vamos começar pela saciedade. Quais hormônios te deixam satisfeito? Pois é assim que você para de comer. Você come um hambúrguer, mas comeria 50? Duvido. Acho que ninguém conseguiria de verdade. Mas por que isso acontece? É o mesmo hambúrguer, mas você está completamente satisfeito. Você ativou os hormônios da saciedade. E é por isso que, fisicamente, você simplesmente não consegue mais comer. Entre esses hormônios, um dos principais é o GLP-1. O GLP-1, por exemplo, é o hormônio que é ativado por medicamentos de perda de peso muito populares hoje em dia, como a tirzepatida ou a semaglutida, conhecidos comercialmente como Ozempic ou Mounjaro. Ao estimular esses hormônios com a ajuda desses medicamentos, você se sente saciado e, consequentemente, não sente mais vontade de comer. A grande questão, então, é: como podemos estimular esses hormônios de forma natural? Bem, as melhores coisas seriam as proteínas. Elas têm um efeito muito forte no GLP-1, no GIP, incretinas, glicose e gordura até certo ponto. E também as fibras. Elas são bem interessantes, pois têm vários papéis. O GLP-1 é um dos principais. O que a fibra faz é ir para o cólon, onde é fermentada em ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta ativam o GLP-1, causando saciedade. Se comer muitos alimentos fibrosos, além do volume, que falaremos logo mais, eles passam pelo trato e causam esse aumento de GLP-1 e saciedade. Fibras e proteínas são ótimas. O volume da comida também ajuda. A fibra tem esse efeito duplo. Quando você enche o estômago com muita coisa, isso ativa os baroreceptores estomacais. Esses baroreceptores
são basicamente sensores de estiramento. Ao esticar a parede do estômago, na verdade, seu estômago sente e envia sinais pelo nervo vago para o corpo parar de comer. Em condições patológicas, como quando pessoas comem cabelo, cria-se um bezoar. O cabelo enche o estômago e a pessoa fica muito saciada, não só por estar cheio, mas por estar esticado. O corpo sente isso. Por outro lado, pense nos alimentos ultraprocessados. Eles são projetados para fazer você comer mais. É porque eles querem minimizar a saciedade. Se quer emagrecer, maximize a saciedade. Mas se quer que comprem muita comida, como uma empresa, você quer processar o alimento para minimizar a saciedade. Por quê? Porque se as pessoas comem algo que não as sacia, elas continuam comendo e assim consomem mais, o que significa que comprarão mais e a empresa venderá mais, aumentando seus lucros de forma considerável. É por isso que os alimentos ultraprocessados são projetados para serem o oposto da saciedade, para que você nunca se sinta realmente satisfeito. Geralmente são pobres em proteína. Pense em batatas chips ou Cheetos ou algo assim. Pão branco industrializado é muito pobre em proteína, sem o efeito do GLP-1. Tiram toda a fibra. Assim você perde o efeito do GLP-1 e o efeito de volume e tiram as gorduras. Gorduras naturais ativam algo chamado colecistocinina. Proteínas também ativam algo chamado peptídeo iguaipo. Então você quer coisas que sejam o oposto e quer que elas não sejam pesadas. Coisas que são pesadas ficam no estômago ou são volumosas, dizem ao seu corpo para parar de comer. Por isso, todas essas coisas, como o pão branco industrializado, quase derretem na boca. São muito macias e passam fácil. Assim, elas atravessam o estômago muito rápido. Se você está passando pelo estômago rápido de novo, você não está ativando esses baroreceptores. É por isso que uma coisa bem simples de fazer é realmente tentar cortar os alimentos ultraprocessados, e isso vai te levar uns 90% de onde você quer chegar, por causa desse efeito dos alimentos ultraprocessados na saciedade. Eles estão sempre tentando minimizar isso. Então, o que eu costumo enfatizar é comer alimentos naturais. Se você deixar isso como sua regra número 1, comer alimentos que se pareçam com o que são na natureza, ou comer comidas tradicionais. Sabemos que simplesmente não havia tanta obesidade, apesar de haver muitas calorias disponíveis. Então, sim, essa é uma das outras coisas. Que falamos sobre os efeitos de saciedade. Tem algumas coisas que usamos no The Fasting Method para ajudar a aumentar a saciedade, especialmente durante o jejum e tudo mais. Porque, de novo, no jejum, você perde esse efeito no estômago porque não está esticando o estômago. Você pode sentir fome. Duas das coisas que falamos muito, uma delas é o caldo de ossos. O caldo de ossos é uma comida muito tradicional que está ficando popular. E como ele é feito, é simples, você pega ossos e deixa cozinhando em fogo baixo, mas leva 15 ou 16 horas, porque muitas daquelas proteínas e coisas que estão nos ossos precisam sair e isso leva tempo. Então você pega ossos de frango, porco ou boi, pode assar para realçar o sabor, mas depois cozinha em fogo baixo para obter esse líquido. E às vezes, quando põe na geladeira, ele fica com essa consistência gelatinosa, tipo uma geleia. E essa é toda a proteína que passou para o caldo de ossos. Porque ele contém basicamente, às vezes tem um pouco de gordura, mas você pode retirá-la se não gostar do sabor. Mas como ele realmente contém apenas proteína, é só água e proteína, ele ajuda na saciedade. E a outra coisa é que quando você está jejuando, por exemplo, é ótimo para tomar como um substituto de refeição. Quase como se você estivesse sentado com alguém, ao menos pode tomar um pouco de caldo e não ficar totalmente ausente da refeição. Mas quando você termina aquela sopa quente e gostosa, sente que tem um pouco de volume ali para dar saciedade. Tem as proteínas. O grande problema é que leva tempo para fazer.
Então muita gente nos pergunta: posso usar caldo de ossos industrializado? E essas coisas não são muito boas. Na maioria das vezes não tem proteína, que é o que você quer. E na maioria das vezes contém muitos sabores artificiais, glutamato monossódico e todas essas coisas. E esses realçadores de sabor de novo jogam contra você, porque esses realçadores que colocam nos ultraprocessados especificamente não estão lá para aumentar a saciedade, estão lá para aumentar a fome. Se você colocar todos esses realçadores de sabor, o que que acontece? Bem, essa sopa industrializada é muito boa. Então você quer tomar mais. E eles vendem mais. Mas agora você não está tentando gerar saciedade, está gerando fome, o que é o problema? Entenda que todas essas empresas de alimentos visam seus lucros. Elas colocam coisas que jogam contra você porque tentam fazer você comer mais. O que fizemos no The Fasting Method, na verdade, foi desenvolver um caldo de ossos em pó que acho bem interessante. Chama-se Aeira. Aeira. Está em drinkaeira.com. E é basicamente caldo de ossos em pó. Só. Tem um ingrediente, que são ossos de frango. Eles pegaram os ossos de frango, cozinharam em fogo baixo, extraíram as proteínas e depois desidrataram. Então é um pó, é um produto realmente útil. Porque significa que você pode simplesmente fazer o caldo de ossos. Em vez de levar 15, 18 horas para preparar, você só mexe por 5 minutos. Você tem um caldo de ossos natural sem realçadores nem nada. Pode adicionar seu próprio sal e o que quiser. O caldo de ossos funciona exatamente assim e, agora, com o uso do pó Aeira, conseguimos resolver toda a demora do preparo tradicional. É uma comida bem tradicional também, o caldo de ossos. Pode comprar a versão líquida, mas é um pouco menos prático porque tem que manter na geladeira. Minha mãe e minha sogra costumavam fazer quase todo dia. Todo dia pegavam os ossos, faziam a sopa e pronto. É algo bem natural. E essa é uma das coisas que eu acho ajuda a controlar a fome. Outra coisa que sempre falamos muito é o chá verde, assim como o café, e a forma como eles funcionam é um pouco diferente. O chá verde, o que ele faz é que ele afeta uma enzima chamada COMT, que é responsável por decompor a adrenalina e a noradrenalina. E o que acaba acontecendo é que o tônus simpático, então, aumenta. Quando você bloqueia a COMT, o tônus simpático sobe, e o tônus simpático é sua resposta de luta ou fuga. Ao ativar seu sistema nervoso simpático, você diminui seu apetite. Porque quando você ativa a resposta de luta ou fuga, por exemplo, se você vê um leão e fica com medo, você não pensa, nossa, estou com muita fome. Porque o sistema nervoso simpático está preparando o seu corpo para a ação. Então ele inibe seu apetite e começa a inundar seu corpo com glicose vinda das reservas do fígado e tudo mais. Ele libera a glicose para que você possa lutar ou fugir. Então, de novo, se você pensar em ir para a guerra, não fazemos mais isso. Mas se estiver jogando uma partida intensa de tênis ou basquete, ninguém pensa, ah, eu comeria um hambúrguer agora. Você está envolvido demais no jogo. Então, esse aumento no tônus simpático, na verdade, reduz a fome. E o chá verde tem um efeito bem pequeno nisso. De novo, tem um pouco de cafeína que causa isso, então você pode usar café também. Todos esses são tipos de inibidores de apetite naturais. E o chá verde tem muitas vantagens. Uma delas é que você pode consumi-lo ao longo do dia. Ele não tem calorias e possui muitos antioxidantes, como os chamados EGCG. Se você for estudar, verá que qualquer coisa que aumente o tônus simpático diminui a sensação de fome. E, de fato, muitas drogas têm esse efeito. Se você pensar na nicotina, a nicotina é um inibidor de apetite, muito potente. É por isso que as pessoas que fumam são mais magras.
Há muitos outros problemas com a nicotina, mas claramente existe esse efeito no peso, elas são mais magras. Quando as pessoas param de fumar, elas acabam engordando. E o efeito disso provavelmente vem do aumento no tônus simpático. Estamos falando dos hormônios da fome, o que nos leva à compreensão fisiológica de como o corpo funciona, em vez dessa ideia simplista e errada de que você precisa comer 500 calorias para ficar satisfeito. Não, você pode ficar satisfeito se comer os alimentos certos ou não, se não comer. Então foque nesses alimentos, foque na fome. Alimentos ultraprocessados surgiram algumas vezes. Vamos ver isso pelo ângulo do açúcar no sangue. Quando os comemos, nosso açúcar no sangue vai dar um pico. E muitas vezes você vai ter uma queda brusca depois. Vamos ligar isso à fome. Ah, sim, isso na verdade já é conhecido. Eu andei olhando este estudo. Era dos anos 70, na verdade. Eles analisaram o processamento dos alimentos. E o que descobriram é a velocidade com que a glicose sobe. Lembre-se, glicose e carboidratos são cadeias de glicose. Se você comer pão, arroz ou batatas, eles são feitos de uma molécula chamada amilopectina ou amilose. E é assim que uma é altamente ramificada e a outra é linear. Batatas, arroz, o que for, são todos carboidratos, que são amilopectina e amilose, que são cadeias de glicose, todas arranjadas em uma longa corrente. Quando o seu corpo recebe isso, ele quebra essa corrente em glicose e ela sobe. Se você comer um carboidrato de digestão lenta, a subida da glicose ela ainda vai subir, mas de forma lenta e gradual. Isso não é tão ruim. O que é muito ruim é quando se tem esse pico enorme de glicose, e o que acontece é que força o seu corpo a dar um pico de insulina, porque a insulina vem logo atrás. Ela pega a glicose e a empurra para dentro das células para usar sua energia. Mas esse pico, super alto assim, seu corpo realmente não consegue lidar muito bem. Então, o que acontece é que ele tende a passar do ponto. Então, não só você tem esse grande pico de glicose seguido desse pico de insulina, mas ela força tanta glicose para dentro que o nível cai abaixo do normal. Agora, sua glicose está abaixo do normal, o que é chamado de hipoglicemia, que pode causar tremores e fome extrema. É o que acontece quando você come pão branco com geleia de manhã, que é basicamente carboidrato puro e ultraprocessado. Se você come esses carboidratos ultraprocessados e tem esses picos enormes, você simplesmente não consegue aguentar. E às 10h30, quando o nível cai demais, você sente fome. Às 10h30, você simplesmente não consegue, você precisa comer alguma coisa, fica tremendo, fica irritado de fome e tudo mais. Se você tivesse comido a mesma quantidade de carboidrato, mas de forma lenta e gradual, o que você consegue comendo carboidratos menos processados. Se tiver muita fibra, por exemplo, vai desacelerar o processo. Se você comer o carboidrato com outras coisas, como vinagre, por exemplo, isso tende a desacelerar. Com algo mais gradual, você não tem essa queda brusca que gera a fome da hipoglicemia. Então, os carboidratos refinados tendem a ser muito, muito ruins. E este é um dos principais, quando falamos de alimentos ultraprocessados, muitos de nós entendemos que eles são ruins, e eles são ruins por várias razões, incluindo muitos dos produtos químicos que eles adicionam. Então, os realçadores de sabor, os texturizantes, os emulsificantes, todas essas coisas são projetadas para estimular a fome em vez da saciedade. Mas a outra coisa é que os carboidratos refinados em particular são muito ruins. Gorduras, refinadas e proteínas. Refinadas podem ou não ser ruins. Ainda acho que são ruins, mas não no mesmo grau que os carboidratos refinados. Então, os carboidratos ultraprocessados. Mesmo que você consuma a mesma quantidade de carboidratos, a mesma quantidade de calorias, é a velocidade da absorção, que torna isso um problema. E isso se aplica a outras coisas. Então, se você pensar na nicotina, no fumo, por que você fuma? Bem, porque entrega a nicotina diretamente nos pulmões, que vai então direto para os vasos sanguíneos. Então você tem esse grande pico na fumaça, na nicotina,
Ao contrário de se você usasse chiclete de nicotina, por exemplo. Então você usa chiclete de nicotina porque vicia menos. Por que isso acontece? É pelo aumento gradual da nicotina, evitando picos enormes no organismo. O mesmo ocorre com as drogas pesadas. Por que alguém iria inalar cocaína? Por que você injeta heroína diretamente nas veias? Porque você quer esse pico enorme que sobe. Se você comesse cocaína, poderia ter um efeito, mas não um efeito tão grande. E às vezes usam isso para maconha e tal. Você usa comestíveis em vez de fumar, porque quer um tipo de início e fim mais lentos. Mas o ponto é o mesmo. Esteja você falando de glicose ou esteja falando de cocaína ou nicotina, é o mesmo. O efeito viciante é esse grande pico. A velocidade com que é absorvido pelo corpo desempenha um papel enorme em seu efeito fisiológico. Você não pode simplesmente dizer que, bem, nicotina é nicotina. É a mesma coisa. Não é o mesmo. Fumar é diferente de chiclete de nicotina. Simplesmente é. E isso é aplicável até para pessoas que estão comendo alimentos ditos saudáveis, como digamos sobremesas paleo, à base de farinha de amêndoa, onde o tamanho da partícula foi alterado mecanicamente, e então esses outros alimentos foram feitos, ou um smoothie, onde você pega a fruta É e a exatamente bate no isso. liquidificador. Então, destacando a importância aqui, olhando para mudanças no alimento e no tamanho da partícula. Então, o importante é que se você pensar em como vamos da comida ao ganho de peso, todo mundo acha que é comida, calorias, ganho de peso. Não, não. Isso é simplista e completamente errado. É totalmente incorreto. Então, se você acha que é só comida, calorias, ganho de peso, bem, você tem um modelo falho na cabeça. É a comida que, digamos, uma maçã, por exemplo, você tem um certo número de calorias, tem um certo número de macronutrientes, tanto faz. Mas aí você tem que levar em conta o próximo passo, que é a digestão. Então você tem que pegar aquela maçã e digeri-la. A digestão é o que o nosso corpo faz para deixá-la pronta para absorção, que é o próximo passo. Então ela vai para o estômago, é revirada, misturada com o ácido estomacal e depois empurrada lentamente para o intestino delgado, porque lembre-se, o estômago age como um reservatório, então ele retém a comida lá, porque quando você está fazendo sua refeição, come mais naquele momento do que pode absorver, então seu corpo retém parte disso, revira tudo, mistura e depois libera pequenos pedaços, bolos, para o seu intestino delgado. Então vai a comida, depois a digestão, depois a absorção. A absorção é onde o tamanho da partícula pode ser importante, porque se você tem partículas muito, muito finas, como farinha, lembre-se, a farinha moída em máquina é muito, muito fina. Você a joga para o alto e é como poeira. Já se usar farinha moída na pedra, por exemplo, são partículas bem mais pesadas e maiores. E a diferença é que seu corpo não a absorve tão rápido. Então, quando você tem partículas pequenas, a absorção sobe assim. Quando tem partículas grandes, vai ser devagar. Quando tem muita fibra, isso vai desacelerar. Então, vai de comida para digestão, para absorção, o que afeta seus hormônios, o que afeta sua fome, saciedade, o que afeta seu comportamento alimentar, o que afeta seu peso. Então é uma corrente enorme e longa. E em cada etapa do caminho existem maneiras de modificar isso. Então você pode modificar as calorias, mas há maneiras de modificar a digestão, por exemplo. Porque se você comer alimentos integrais, eles saem do corpo devagar, saem do estômago mais devagar. Então, se você pegar a mesma comida, e houve estudos tão interessantes, por exemplo, se pegar uma maçã e comparar fatias de maçã com purê de maçã, que é a mesma maçã, você só assa e tritura. Então, o mesmo número de calorias, o mesmo número de carboidratos, mesma comida. Tudo é igual, mas o ato de assar e triturar pré-digeriu aquele alimento. É como papinha de bebê. Então, se você pegar isso e comparar fatias de maçã com purê de maçã, exatamente os mesmos ingredientes. O efeito fisiológico é bem diferente. Há um efeito de insulina muito maior. Sua glicose no sangue sobe muito mais rápido. Se medir a rapidez com que sai do estômago, as fatias de maçã levam cerca de 65 minutos para sair do estômago e o purê de maçã leva cerca de 44 minutos. Então, saindo muito mais rápido.
para o mesmo alimento. É a digestão e a absorção que foram afetadas, e como isso afeta a velocidade de absorção, afeta a insulina e os hormônios. Porque, de novo, se pegar essas fatias de maçã, lembre-se que elas não saem do estômago tão rápido, então vão manter seu estômago cheio por mais tempo, para você não querer comer mais tarde, o que é exatamente o que descobriram, claro, no estudo. Descobriram que, se medir, der às pessoas um tipo de buffet livre depois de dar essas maçãs ou purê de maçã, as pessoas comeram menos depois de comer as maçãs. Então, é algo bem interessante porque há tantos passos. Sabemos disso porque passamos centenas de anos entendendo a digestão humana e os hormônios e tudo mais, e ainda assim, quando se trata de ganho de peso, gostamos de jogar tudo isso pela janela e dizer: ah, comida, calorias, ganho de peso. Bem, e todos esses outros processos fisiológicos, que fazem uma diferença enorme em como o nosso corpo responde a esses alimentos. Então, os alimentos ultraprocessados, a velocidade de absorção, o tamanho da partícula, tudo isso faz diferença. E se você ignorar isso, então vai perder muitas das ferramentas que podemos usar, como comer maçãs em vez de purê. Smoothies, na verdade, são algo bem interessante porque se você comer batido, se tomar um smoothie, e bater morangos, ou maracujá, ou framboesas, a absorção é, na verdade, bem menor. Então, onde você acha que smoothies fazem mal se você bater algum maracujá ou fruta com sementes? A absorção, na verdade, cai 20, 30%. E é porque bater no liquidificador, na verdade, quebra as sementes que contêm muita fibra e polifenóis e todas essas outras coisas. E, na verdade, retarda a absorção. Então, se você tomar um smoothie de morango, por exemplo, pode ser melhor que o seu smoothie comum. Acho que o estudo que fizeram foi manga contra manga com maracujá ou algo assim. E, de novo, grande diferença quando você bate essas frutas com sementes. Liquidificar pode ajudar em alguns casos. Em outros é pior, como o purê de maçã. Eu ouvi o Dr. Robert Lustig falar sobre bater no liquidificador e como isso muda a estrutura da fibra, como você está falando aqui sobre as sementes. Mas a forma como ele explica é que a insolúvel forma uma rede, e então a solúvel se liga a ela. E juntas, se a fibra estiver inalterada, é aí que você retarda a digestão ou a absorção, na verdade. Então isso é só Pode. um pouco de nuance sobre o que você acabou de compartilhar. Obviamente existem cenários diferentes onde o impacto será diferente. E é aqui que entender um pouco pode ser útil, porque existem certos alimentos que formam esse tipo de camada viscosa e retardam a absorção, bem como o Dr. Lustig disse. Às vezes é a fibra, então tudo bem. Mas a fibra tem, na verdade, múltiplos efeitos. Então não só isso, mas também em alguns casos, como sementes de chia, por exemplo. Sabe, quando você coloca sementes de chia na água, forma aquele tipo de gosma. É, a mesma coisa que acontece no seu corpo. Mas quando você forma esse tipo de gosma viscosa, na verdade é muito bom. Eu adoro sementes de chia. Mas é tipo esse sólido viscoso. Isso também retarda a absorção porque meio que reveste o interior. E, portanto, quando você tenta absorver outros carboidratos, na verdade é mais lento porque eles têm que passar por essa camada viscosa que a semente de chia criou. Então, tal qual a fibra, como ela pode criar, a solúvel e a insolúvel podem formar essa rede que retarda a absorção. Outros diversos fatores funcionam da mesma maneira. É absolutamente crucial entender bem todas essas nuances. Quando tentamos simplificar as coisas e dizer são só calorias, você perde toda a nuance desses diferentes alimentos. E é por isso que em muitos desses casos, as pessoas dizem: "Ah, eu comi sementes de chia e me senti ótimo". Sim, é possível. É perfeitamente possível que você se saia melhor usando alguns desses alimentos. E eu sempre acho estranho como nós simplificamos tudo a um único conceito de calorias e achamos que somos a representação cientificamente mais precisa do ganho de peso.
loucura. É como se você tivesse perdido toda a complexidade da ciência dos alimentos, que passamos tanto tempo tentando decodificar. Então, acho que com certeza pode ter um papel, mas fibra é ótima. Sementes de chia são ótimas. Frutas batidas podem ser úteis. Você ainda está consumindo muita frutose das outras coisas, mas não é a pior coisa que poderia fazer. Antes você mencionou rapidamente o vinagre, como uma ferramenta, para hackear isso, controlando a fome. Pode falar sobre como alguém faria isso na prática? Então o vinagre na verdade é super interessante porque reduz a digestibilidade dos amidos. Então, de novo, se pensar no vinagre, é um ácido orgânico e você consegue o mesmo efeito. O vinagre é ácido acético, então você tem o mesmo efeito com alimentos fermentados, que é o ácido lático, chucrute, quinte. Então, o mesmo efeito pode ser obtido com ácido cítrico. Todos esses ácidos orgânicos inibem a amilase. Amidos são cadeias de glicose que precisam ser cortadas pela enzima amilase. E há dois lugares onde você obtém a amilase, na saliva e no pâncreas. Então, assim que você começa a comer o pão, as amilases salivares começam a funcionar. Se você comer pão com vinagre, você o mergulha em azeite e vinagre, tradicionalmente. Então, as amilases na sua saliva são inibidas pelo ácido orgânico, o vinagre, e, portanto, menos. Você não corta a glicose tão rápido, o que significa que você está retardando a absorção. Então, em vez de ter aquele pico enorme, você tem algo mais gradual, o que faz diferença. Então, isso pode funcionar. Muito bem. Então, todas essas coisas são realmente feitas tradicionalmente. As pessoas mergulham o pão no vinagre. O arroz de sushi é arroz com vinagre. Se você comer salada de batata, adiciona um pouco de vinagre. Então, todas essas coisas têm sido feitas, e talvez porque elas realmente retardam a absorção, o que torna as coisas muito melhores, porque, de novo, quando você retarda a absorção, você não terá aquela coisa de que falamos, o pico enorme para cima e o pico enorme para baixo, onde você cai abaixo do nível normal de glicose no sangue. Você está meio que nivelando os seus níveis de glicose no sangue. Embora o vinagre tenha pouquíssimas calorias, é do ácido que você precisa, e as pessoas falam disso há muito tempo, como comer alimentos fermentados é bom para você e o vinagre. Então, todas essas coisas impactam a fome por causa da maneira como nosso corpo as digere. Sobre o controle desses picos de glicose, outras coisas me vêm à mente, como caminhar perto das refeições e a ordem dos alimentos. Pode falar disso e de outras ferramentas úteis. Sim, eu falo tudo sobre isso no The Hunger Code, que é super interessante que se você está tentando evitar esses picos, caminhar depois de uma refeição é realmente incrivelmente poderoso. Então, o que eles fizeram foi comparar as pessoas e simplesmente deram a elas uma refeição de referência e as fizeram caminhar antes de uma refeição versus depois de uma refeição. Então, se você comer antes, se você caminhar e depois comer, não faz diferença nenhuma. Seu açúcar no sangue após a refeição faz exatamente o mesmo que faria se você não caminhasse. Mas se você caminhar depois da refeição, então ele é muito atenuado. Então, em vez de subir muito assim, ele sobe mais devagar e o efeito dura cerca de meia hora. E é meio que, quanto mais cedo você caminhar após a refeição, maior o efeito. Depois de cerca de meia hora, não faz muita coisa porque, novamente, provavelmente muito do conteúdo já passou. O mecanismo pode ser vários, mas pode ser que você esteja usando um pouco da glicose. Então, em vez de subir tanto, você está deixando um pouco dela para poder usar. Ao desviar o fluxo de sangue para as pernas durante a caminhada, você acaba retardando a digestão e o esvaziamento gástrico. Essa simples ação pode atenuar o aumento da glicose em 20 ou 30%. Não são efeitos tão gigantescos quanto os observados em remédios farmacêuticos. Nesses casos, os resultados costumam ser bem mais massivos, mas todos esses são naturais. Então, sair para caminhar depois de uma refeição é muito agradável, dá muito prazer, você pode transformar em um
bom hábito que você pode fazer e curtir com seus amigos ou parceiro em qualquer momento. É muito poderoso e, às vezes, é só isso. O outro é a ordem dos seus alimentos. E isso, de novo, se liga a algo que eu chamo de tentar evitar carboidratos pelados. Carboidratos pelados é o que eu basicamente chamo de carboidrato puro. Então é pão branco ou muffins com pouca gordura ou algo assim. Quase carboidrato puro. E o problema é que, se você pensar em como digerimos a comida, se você pegar uma fatia de pão branco com geleia, que é carboidrato puro, você a coloca no estômago, o estômago a agita e então dispara esses pequenos bolos de comida para você absorver. Se você tem pão branco e geleia, tudo o que você tem é carboidrato puro. O que está saindo do estômago para o intestino delgado para absorção é 100% carboidrato. Se você comer uma refeição mista, carboidrato junto com vegetais e tudo mais. Então você come um hambúrguer em vez de pão puro, você tem proteínas, gorduras, carboidratos, mas no estômago tudo vai ser misturado. Então, quando esse bolo alimentar sai para o intestino, você não tem 100% de glicose, você tem 30% de proteínas, 30% de gordura e 30% de glicose. Lembre-se que proteínas e gorduras não são glicose, apenas carboidratos são glicose. Quando você olha o efeito na sua glicose no sangue, em vez de 100%, bum, você tem 30%, porque você tem todas essas outras coisas que foram agitadas e misturadas no estômago. Isso retarda significativamente o aumento da glicose. Em um estudo muito interessante, pesquisadores utilizaram vegetais e proteínas, como o frango, mudando apenas a ordem da refeição. Primeiro, comeram o pão e, 10 ou 15 minutos depois, o frango. Também testaram inverter, consumindo frango e vegetais antes do pão e do suco. Então, o efeito é muito diferente. Quando você come o pão e o suco de laranja primeiro, você tem esse pico enorme, tem essa queda enorme, e seu efeito de insulina é 40, 50, 60% maior do que se você simplesmente trocasse a ordem da sua comida. Então, ao trocar e comer os vegetais e proteínas primeiro e 10 minutos depois comer os carboidratos, você está tendo muito menos efeitos de insulina. Então você está recebendo exatamente os mesmos alimentos. Mas o efeito hormonal é tremendamente diferente. Quando você está comendo o pão e o suco de laranja 10 minutos antes do frango e dos vegetais, o que desce é puro, 100% carboidrato. Quando você começa a digerir, o que sai para o intestino delgado para absorção é 100% carboidrato. E esse é o grande problema. Você tem todo esse carboidrato, você vai ter esse pico maciço de glicose. Não tem como evitar. Então, tudo o que você precisa fazer é trocar a ordem. Em vez de comer o pão primeiro, você sabe como muitos restaurantes dão pão primeiro. Há muitos problemas nisso porque você está com fome, então vai comer mais do pão. Você vai ter esse 100% de carboidrato. Se você simplesmente trocar a ordem, você estará comendo. Você estará se saciando, por assim dizer, com suas proteínas e vegetais e todo esse tipo de coisa. Você não apenas vai comer menos carboidratos depois, porque você já comeu, não vai comer tanto pão depois. Mas para o pão que você come, para o carboidrato que você come, você terá muito menos efeito. Na glicose, que são os hormônios que acabam afetando o peso. E esse é o real problema. Então, esses dois tipos de truques parecem truques simples, mas buscam entender nossa fisiologia para otimizar o emagrecimento. Se esse é o seu objetivo, saiba que os hormônios controlam tudo no seu organismo. E que tal tratar a fome? Cortando ou reduzindo drasticamente os carboidratos? Sim, Então, como entrar em cetose? Fale sobre isso desse aspecto. sim, há duas coisas importantes. Quando falamos de fome, falaremos mais sobre isso no outro episódio. Existem, na verdade, vários pontos, caminhos, vários tipos diferentes de fome. Até agora cobrimos meio que a fome física, que é esse lado hormonal da fome. E isso tem tudo a ver com insulina e cortisol, e GLP-1s, e GIP, e tônus simpático, e todo esse tipo de coisa. Sistema nervoso simpático, os baroreceptores. Então, todos esses sistemas. Mas essa é a fome física. Há também
todo um lado emocional da fome, que é chamado de fome hedônica, onde você come pelo prazer disso. Então, se você perguntar, por quê você está comendo? Pode ser porque você está com fome ou fisicamente com fome. Mas pode ser que você simplesmente queira comer porque parece bom, ou o gosto é bom, ou faz você se sentir melhor. É o clássico. Após um término, devora-se um pote de sorvete. Não é fome real, mas busca por conforto emocional. A ideia central é que a comida serve como um alento para o seu bem-estar, e, portanto, é importante entender essa fome hedônica, porque ela pode levar você a comer demais. E é aí que os carboidratos refinados e os alimentos ultraprocessados são muito, muito perigosos, porque o que eles fazem é não apenas criar esse pico maciço de glicose, mas eles realmente criam esses tipos de picos massivos de dopamina também, especialmente com o açúcar. Alimentos doces proporcionam um prazer imenso ao cérebro. É exatamente por esse motivo que buscamos uma sobremesa mesmo após estarmos satisfeitos com um bife. Não se trata de necessidade física ou fome real, é apenas pela sensação de recompensa e prazer que o açúcar oferece. Alimentos doces e altamente ultraprocessados elevam a insulina e geram picos intensos de dopamina no sistema de recompensa cerebral, mas oferecem uma saciedade quase inexistente. O problema central de tudo isso é que, sem a saciedade biológica, você nunca se sente realmente satisfeito. Então, você come algo que ainda enche, mesmo que seja doce. É difícil de fazer porque você não consegue comer. Você está cheio demais. É por isso que os alimentos ultraprocessados, por terem muito pouca saciedade, podem entrar furtivamente ali. Por exemplo, se você for a um buffet livre, você vai e come muito do que quer que coma. E alguém diz, aqui, coma estas 2 costeletas de porco porque vão nos cobrar por elas. Você fica tipo, eu vou vomitar, porque são só proteínas e gorduras. Isso vai ativar o GLP-1, GIP, vai ativar baroreceptores, vai ativar todos esses hormônios da saciedade. E seus hormônios da saciedade já estão gritando para você não comer mais nada. Então você não pode comer essas costeletas de porco. Mas se alguém disser, toma, bebe este refrigerante, você diria, claro, ainda poderiam ser 500 calorias. Ou toma, pega esse sorvete, pega essa torta de maçã, você ainda pode comer. Por quê? Porque não há efeito de saciedade. Então, essa é toda a questão com alimentos ultraprocessados, é que você pode continuar devorando eles. Então, se você está comendo por uma razão emocional, você pode continuar devorando esses alimentos ultraprocessados. Então, isso é perigoso. Pode acabar levando a tipos de vícios alimentares e assim por diante. Então, é onde os carboidratos ultraprocessados podem ser muito perigosos em esse tipo de circunstância. Vamos garantir que entremos na cetose, no entanto, e falar sobre isso sob esse aspecto. Certo. Eu não sei o mecanismo exato, mas sinto que é independente do que temos falado. Quando alguém está em cetose, a fome cai muito. Qual é o mecanismo por trás disso e o que você pensa sobre? Não há muitos dados que eu tenha visto em termos de cetose. Cetose é quando você está comendo muito, muito pouco carboidrato, você não só vai reduzir. Você vai reduzir muitos hormônios. Então você vai reduzir muitas dessas coisas. Você vai ter muita saciedade porque os carboidratos ultraprocessados têm baixa saciedade. Então comer muita proteína e assim por diante vai gerar muita saciedade. Mas a cetose pode ter um papel maior na insulina, que é o que falamos muito no livro O Código da Obesidade, porque a insulina provavelmente reduz a fome através de um tipo de mecanismo um pouco diferente. Quando seus níveis de insulina estão muito altos, ela basicamente diz ao seu corpo para armazenar mais energia. Então, esse é o trabalho dela. Não esqueça que este não é um hormônio mau, é um hormônio normal. É que se você tem insulina, ela vai dizer ao seu corpo para armazenar calorias. Então, normalmente, quando você come, sua insulina sobe e você vai armazenar suas calorias. Quando a insulina baixa, como quando você jejua, então você vai liberar essas calorias. Então, na cetose,
Seus níveis de insulina tendem a ser muito baixos porque você não está comendo muitos carboidratos, mas porque o efeito da insulina é aumentar ou diminuir seus níveis de gordura corporal, porque esse é o trabalho dela. Se você baixar os níveis de insulina, então seu corpo simplesmente não vai querer armazenar mais calorias. E, portanto, você vai impactar a fome e sua fome vai diminuir. Então, provavelmente funciona através da insulina, a cetose. Não tenho certeza se as cetonas em si têm um efeito independente. Mas sempre que você baixa os níveis de insulina, você vai dizer ao seu corpo para armazenar menos calorias, o que vai, se seu corpo estiver acima do peso, então ele vai notar que, ei, eu já tenho muitas calorias armazenadas que não preciso mais, e então diminuir a fome. E isso é da mesma forma. O jejum pode ser muito eficaz para reduzir a fome. O jejum prolongado induz o estado de cetose, mesmo com a ingestão de poucos carboidratos. Como a insulina funciona como um sensor de nutrientes, jejuar reduz drasticamente seus níveis. Em protocolos de 4 ou 5 dias, como no The Fasting Method, as pessoas notam que a fome realmente começa a cair. Então é possível que sejam as próprias cetonas que estão causando isso. Eu acho que é tudo parte do mesmo mecanismo de sobrevivência, na verdade. Que quando o seu corpo entra em cetose, ou quando está em jejum, que são estados muito semelhantes, seu corpo diminui a fome porque você, na verdade, não quer se distrair com isso o tempo todo. Você quer ter energia para sair e caçar e coletar e todo esse tipo de coisa. Então eu acho que é realmente parte do mesmo processo natural de tipo evolutivo pelo qual passamos. Mas no jejum você vê exatamente a mesma coisa. Por volta do terceiro ou quarto dia de jejum completo, a sensação de fome física despenca. Muitos indivíduos nem sentem fome alguma. A fome hedônica demora um pouco mais, pois o desejo visual ainda persiste, mas a necessidade física real do corpo realmente desaparece. Então eu acho que é o mesmo efeito, e acho que é principalmente um tipo de efeito da insulina. Então, falamos um pouco em The Hunger Code sobre esse tipo de termostato de gordura corporal, que é o seu corpo regulando. A gordura corporal, tipo um termostato. Se você pensar no termostato do seu quarto, você o ajusta em uma temperatura e ele a manterá. O termostato liga o ar ou o aquecimento para manter a temperatura. O corpo faz o mesmo com a gordura corporal. Ele busca um nível fixo. Se há excesso de gordura, o organismo naturalmente reduz a fome. Você para de querer comer até emagrecer. Se o peso cai, o corpo ativa a fome para recuperá-lo. O segredo é ajustar o termostato interno, não focar apenas no que entra e sai. Para aquecer um quarto, você mexe no controle, não só liga um aquecedor. E ligo, porque, de novo, o termostato vai detectar aquele aumento de temperatura. Liga o ar-condicionado, abaixa. Então a chave é ajustar esse termostato. Mesma coisa na gordura corporal. A porcentagem de gordura corporal é definida em um certo nível. Se você pegar uma pessoa normal e forçá-la a comer para fazê-la ganhar peso, e já fizeram esses experimentos, você pega alguém de, digamos, 150, 160 libras, você a coloca em um experimento onde a força a comer faz ganhar 20 libras. Elas vão, assim que você para o experimento. Então o peso subiu, mas o termostato de gordura corporal ainda está aqui embaixo. Então elas vão comer, na verdade, muito, pouco por semanas até que o corpo volte ao normal, mas não exige esforço, porque é a fome que é o problema. E porque o termostato de gordura corporal deles que é controlado por todos esses hormônios. Insulina, GLP-1, GIP, tônus simpático, cortisol, todas essas coisas juntas, fatores oscilam o peso. Por isso, o controle hormonal é vital. A insulina afeta diretamente o termostato de gordura. É aí que a cetose age, através desse impacto insulínico. Então, no novo livro, temos nossos 3 tipos de fome. Passamos a maior parte desta conversa falando sobre a fome hormonal ou homeostática. Você mencionou a hedônica. Vamos terminar com isto. Traga o terceiro tipo, condicionada. E como isso se encaixa em tudo isso? A fome condicionada possui uma base social profunda. Existem a física ou homeostática, a emocional chamada de hedônica e a socioambiental, também conhecida como condicionada, que surge.
e se manifesta de acordo com o ambiente ao nosso redor. É através de seus hábitos e mentalidades que são construídos. Então, se você está acostumado a comer 6 vezes ao dia, você sentirá fome 6 vezes ao dia. Isso, na verdade, é normal. É clássico. A fome condicionada está intrinsecamente ligada à psicologia comportamental, que se concentra nos processos de condicionamento e contracondicionamento. Em sua essência, estamos falando do profundo efeito que o ambiente exerce sobre cada um de nós. O ambiente, de fato, se imprime em nossas ações e escolhas, seja através do condicionamento direto ou da modelagem social. E isso acaba por alterar significativamente nossos comportamentos, provavelmente o mais importante de todos eles, e algo sobre o qual não falamos. Então achamos que o ganho de peso, a perda de peso, tem tudo a ver com o indivíduo, com a força de vontade e com as calorias. Isso está quase tudo errado porque, primeiro, não é sobre calorias. Há todo um tipo de fisiologia humana complexa por trás da perda e do ganho de peso que eles ignoraram, mas também é principalmente um problema ambiental. Se você pegar alguém que é um japonês no Japão, o risco de obesidade é muito baixo. Pegue esse mesmo japonês, coloque-o em São Francisco, o risco de obesidade em uma geração disparou, o dobro, o triplo, o quádruplo do risco no Japão. Por quê? Porque os aspectos sociais do comportamento alimentar são diferentes. Se você acha que a perda de peso é só sobre comida e dietas, você já perdeu. É sobre o comportamento alimentar, como comemos. E como comemos faz a diferença. Há tantos estudos interessantes, estudos realizados com diversas famílias militares demonstram que, ao viverem em áreas com alta prevalência de obesidade, elas acabam engordando também. Se o seu melhor amigo engorda, o seu próprio risco sobe incríveis 171%. Todos esses são fatores sociais, o que significa que temos que olhar para os problemas do sistema. É loucura porque se você pensar, imagine que você é um professor de escola, uma criança reprova. Isso pode ser culpa da criança. Ela não estudou o suficiente. Ela jogou demais. Videogame. Bem, e se 70 crianças reprovarem? É apenas culpa das crianças? Ou é culpa do professor ou dos sistemas de aprendizagem ou da escola? Provavelmente é um desses. Não culpa das crianças, porque tantas crianças. Agora temos uma situação na América onde 70% das pessoas estão com sobrepeso e obesas. E ainda persistimos em dizer que é um problema individual. Coma menos. Mova-se mais. É um problema de força de vontade. Mas não é. É um problema de sistema. O que há no comportamento alimentar americano? Que está fazendo todos esses americanos ganharem peso? Essa é a pergunta importante. Alimentos ultraprocessados desempenham um grande papel, mas o condicionamento e a modelagem social, que são os determinantes ambientais do comportamento alimentar, na verdade, também desempenham um papel enorme. Então, esses 3 tipos de fome são muito importantes porque, novamente, você quer pensar nas causas raízes. Por que estamos comendo demais? Então, uma é que comer demais é, parcialmente, uma questão hormonal. A fome está no cerne de todo o problema. Por que sentimos fome? Pode ser por razões homeostáticas, hedônicas ou até condicionadas pelo ambiente. Como podemos corrigir isso de fato? Existem diversos caminhos possíveis, mas cada um exige uma abordagem totalmente diferente. Soluções, elas são tipos diferentes de fome, elas têm soluções diferentes, e apenas dizer a alguém para comer menos calorias é um conselho tão horrivelmente, desastrosamente incorreto. Não bate em nenhum nível. É o conselho de não beber tanto álcool para o alcoólatra, que nunca ajudou ninguém. Não use tanta cocaína, que nunca ajudou ninguém. Ainda assim, não coma tantas calorias, é o auge da compreensão científica. Tipo, não, 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 não. Isso é horrivelmente simplista. Está totalmente errado.
Tudo bem, Jason, eu sei que você tem que ir. Vamos parar por aqui hoje. Gostei muito disso. Vamos colocar links para os seus livros, o caldo de ossos que você mencionou, tudo nas notas do episódio. E como você disse antes, vamos ter a chance de nos aprofundar nesses tópicos no ano novo, então estou ansioso por isso. Obrigado. Obrigado, Jesse. Terminou este vídeo? Fique conosco e assista ao próximo, que está incrível. Não perca! Até lá! A insulina força mais, mas chega um ponto em que atinge o limite. Então, por mais que a insulina force, não se consegue mais empurrar glicose para a célula. E é aí que a glicose